Queria hoje... Deputado Ivan Valente. Para falar o seguinte, a situação do Brasil, ontem subiu a taxa de juros novamente, quase 13% ao ano. Nós estamos às vésperas de um momento em que predomina a fome, a miséria, o desemprego, entende? A destruição do Estado brasileiro, a exclusão social, 2 anos de pandemia negada por um genocida no poder, né? Tudo isso culminou com essa situação caótica em que as pessoas estão na fila do osso. É isso que está acontecendo. A escalada inflacionária no nosso país, ela chegou num ponto que a pessoa vai no supermercado, ela sabe que ela vai comprar metade do que ela comprava há alguns meses atrás. Metade. Então, é uma situação desesperadora. E o governo não fala sobre a crise econômica. Ele não tem pauta sobre a crise econômica, deputado Célio. A pauta é o golpe de Estado. Pode abrir a Folha de São Paulo hoje, vários articulistas falando que Bolsonaro quer melar as eleições. Ele está com medo do processo eleitoral. Veja, só o que acontece com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Supremo Tribunal Federal. Quem é responsável pelo processo eleitoral, pelas urnas eletrônicas, é o Tribunal Superior Eleitoral. Desde 96 não tem uma única denúncia sobre irregularidades, ilegalidades que tinham no voto impresso, que foi derrotado por essa casa. Essa casa já derrotou o voto impresso. E agora o Bolsonaro quer insistir que há problemas na urna eletrônica e está colocando o exército, os militares. Ontem ele fez uma reunião com alto comando para depois o general que ocupa hoje o Ministério da Defesa e se encontrar com o ministro Luiz Fux. E quando se diz que há uma interferência, bem, ontem nós ficamos sabendo que um general, Eber, né, que foi designado pelo Braga Neto, apresentou ao TSE 88 questões questionando o processo eleitoral. O que ele quer, na verdade, é melar as eleições. O que ele quer é dar um golpe de Estado. Nós temos que denunciar isso e deixar claro o seguinte: em vez de discutir um plano de governo, em vez de discutir como é que nós vamos elevar o padrão de vida do povo brasileiro, ter um projeto nacional de desenvolvimento, distribuição de renda, ele participa de motociatas, de cavalgadas, logo nas segundas-feiras de manhã. Ele não toca nesses assuntos e ele vai, aos poucos, minando a credibilidade das instituições, corroendo o Estado brasileiro por dentro. Esse cidadão que defende a tortura, que defende a ditadura, e eu quero anunciar que ontem o Conselho de Ética vai investigar o senhor Eduardo Bolsonaro, porque ele defende, continua defendendo tortura como seu pai, que defende brilhante Ustra. Esta gente não pode continuar no poder, e quem se omite está praticando um crime contra o povo brasileiro e contra a democracia brasileira. Deputado Célio Moura, nós estamos aqui para denunciar isso e para dizer que o povo brasileiro não admitirá melar eleições nesse país. Senhor Bolsonaro, o senhor não vai se perpetuar no poder. O povo brasileiro precisa reagir. As instituições precisam, e o senhor Arthur Lira deveria colocar os processos de impeachment em votação imediatamente nessa casa. Obrigado, presidente. Senhores deputados, deputadas, povo brasileiro que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira, o Brasil vive uma situação dramática. Estamos diante de um impasse porque temos hoje o país presidido por uma pessoa completamente despreparada para exercer a presidência da República, deputado Zé Guimarães. O presidente Bolsonaro, ele é um especialista em conflitos. Ele é um especialista em gerar instabilidade. Ele é o homem da briga.
Ele briga com todos, briga com os poderes. Ele, na verdade, é muito cuidadoso para alimentar as milícias digitais. O grande ativo de Bolsonaro é dirigir um conjunto de milícias digitais que despejam mentiras dia e noite na casa do povo brasileiro através dos nossos telefones. E enquanto ele maneja estas milícias, deputado Célio Moura, enquanto ele briga com o Supremo, enquanto ele dá perdão para os seus amigos, para dizer a justiça não vale mais, o deputado Daniel Silveira pode fazer o que ele quiser, porque ele é o meu miliciano. Ele é o miliciano que eu apoio. Eu quero dizer-lhe, Bolsonaro dizendo, mais deputados como Daniel Silveira, que desobedecem, que pregam a desobediência civil, que pregam a anarquia, que não querem respeitar a justiça brasileira. E aí, o povo brasileiro suporta a maior inflação dos últimos anos. O povo brasileiro vê o Brasil como um dos 10 países de maior desemprego do mundo. E a pandemia foi para todos os países do mundo. O povo brasileiro assiste o preço do gás ser o maior preço do século. O povo brasileiro assiste a economia brasileira derreter. O povo brasileiro está vendo a sua família passar fome. A fome voltou, o desemprego cresce, a inflação está sem controle. E o que faz Bolsonaro? Eu quero discutir a urna eletrônica. Eu quero passear de moto, porque eu sou o mito. Ele é o mito da desestruturação do Brasil. O Brasil precisa reverter este quadro. E nós temos que compor uma aliança ampla. Eu defendo a candidatura do presidente Lula. Vejo o presidente Lula como nome preparado para repactuar este país, para pacificar o Brasil, para retomar uma política de diálogo, de tolerância, de respeito às ideias diferentes. Muito bem escolhido Geraldo Alckmin para ser o nosso vice, o que simboliza esta vontade do diálogo, o que simboliza esta vontade de reencontrar o povo brasileiro numa mesa onde se discutam soluções, deputado Célio Moura. O povo brasileiro está cansado das brigas e das irresponsabilidades de Bolsonaro. O povo brasileiro não quer falar de golpe contra a Constituição. O povo brasileiro quer voltar a ter salários dignos, quer voltar a ter emprego, quer voltar a ter esperança. Mas o que Bolsonaro proporciona? Só o conflito, só o medo. Ele não tem nenhuma condição de tirar o país da crise que o país foi colocado exatamente pelo governo dele. Eu só encerro com uma última informação. Vejam, a inflação brasileira na cesta básica já é de 50% em 3 anos. O óleo de soja subiu 30% e o presidente não diz nada. O presidente não toma iniciativa para combater a inflação. Ele só quer brigar. Aliás, não, ele perde bastante tempo lá no Palácio da Alvorada para estudar o perdão para o miliciano amigo dele, que mente dia e noite atacando as instituições brasileiras. Isto precisa mudar e o povo brasileiro vai constituir uma maioria para derrotar Bolsonaro.